Olá, vamos começar mais uma aula de bioexperimentação. Na verdade, essa aula é uma revisão do que nós vimos na Estatística Aplicada à Biologia 1. A estatística ela pode ser dividida em estatística descritiva, onde nós vamos fazer a descrição dos dados que foram observados ou que foram coletados, e a estatística analítica ou estatística inferencial, que é essa estatística que nós vamos fazer inferência a partir dos dados que nós temos. Uma outra divisão, você vai ter a bioexperimentação, a experimentação agrícola, a experimentação financeira, mas nós vamos trabalhar realmente com a bioexperimentação. Então tem alguns conceitos básicos, como população, amostra. A população se refere a todos aqueles elementos de um local delimitado que nós queremos estudar. A amostra será uma parte daquela população. E não vou me deter muito a esses detalhes, porque na verdade aqui é uma revisão, né? E nós vamos coletar variáveis para que a gente possa trabalhar com esses dados. As variáveis podem ser de forma qualitativa, onde nós vamos ter as ordinais, como por exemplo, pensar por semestre, então o período de um curso, então os alunos do primeiro período, do segundo, do terceiro, nós não vamos somar os períodos, mas eles podem ser ordenados. As variáveis qualitativas nominais, como por exemplo os cursos, então eu tenho curso de biologia, de física, de medicina, de enfermagem, de educação física, né? Então nós não temos como ordenar isso daí. E aquelas variáveis que são as quantitativas. As discretas são aquelas que só assumem números naturais, números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. E as contínuas que podem assumir qualquer valor dentro dessas observações, como por exemplo peso, o tamanho, coisas desse tipo. Você pode ter números, como a gente pode dizer, números quebrados, né? E com esses dados, nós vamos fazer algumas medidas. Então aqui eu vou dar só uma revisada bem geral, depois nós vamos lá para a planilha ver como é que funciona. Então as medidas de posição ou de tendência central, nós temos a média, a mediana e a moda, sendo dessas as principais, né? A média nós calculamos somando todos os valores de uma série de dados que a gente chama x, y, então x1, x2, x3, x4 até o n, né? E depois a gente divide pela quantidade de observações. Isso é uma média aritmética normal, tem outros tipos de médias, né? A mediana é aquele valor que divide a metade de uma série de dados, depois nós vamos fazer isso na planilha, mas isso a gente já estudou lá na Estatística Aplicada à Biologia 1, como calcular. Então, na verdade, aquele valor que fica na metade, se for par, a gente apenas segue essa fórmula da esquerda, se for ímpar, a gente segue a da direita, né? E a moda é aquele número que mais se repete, né, numa série de dados. As medidas de dispersão, nós vamos trabalhar muito realmente nessa disciplina, por isso que está fazendo essa revisão, com a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média e o coeficiente de variação. Praticamente em todas as aulas que nós vamos trabalhar com variância, desvio padrão, erro padrão da média e o coeficiente de variação, e vamos tirar conclusões sobre isto, né? A variância nós podemos utilizar qualquer uma dessas duas fórmulas, né? Mas na verdade a variância você vai pega a média menos o número observado, eleva isso ao quadrado e divide por, aí está n, porque está trabalhando com população, mas se for amostra, nós vamos dividir por n menos 1, que é um fator de correção. Ou nós podemos fazer como essa outra fórmula aqui, então você soma todos os valores de x elevado ao quadrado, menos os valores de x somados, e depois você eleva todos ao quadrado e divide por n, depois você pega esse resultado aí divide por n menos 1. Nós vamos fazer isso também na planilha. O desvio padrão, você vai simplesmente achar a raiz da variância. O erro padrão da média, nós vamos calcular com a raiz da variância, mas levando em consideração o número de observações, por isso você tem raiz de S2 sobre n. Ou você pode ser a raiz do desvio padrão, porque o desvio padrão já é a raiz da variância, sobre a raiz de n. E o coeficiente de variação, que nós vamos calcular um valor percentual, então por isso que tem 100
vezes o desvio padrão dividido pela média. Bom, agora então vamos lá para a planilha para a gente ver um exemplo como é que funciona isso na prática. É uma revisão, né? Lembrando que é uma revisão. Bem, agora aqui estamos na planilha. Nós temos uma série de 11 dados, né? Esses dados, aqui esse N é apenas um contador, né? Um identificador. As observações estão aqui e não estão em ordem crescente, então a primeira coisa que nós vamos fazer é o roll. O roll é colocar esses números em ordem crescente. Normalmente nós marcamos todos e mandamos fazer o roll. Nós não vamos fazer isso porque senão esses números aqui vão ficar desorganizados. Então vou fazer a organização apenas desses valores da coluna observação. Na planilha é muito simples de fazer isso, simplesmente nós vamos ordenar em ordem crescente. Pode ser crescente ou pode ser decrescente. Nós vamos clicar aqui, ó, ordenar em ordem crescente. Somente a seleção atual, e aqui está, 21, 22 já em ordem crescente. Uma das coisas que nós vimos foi a média. Então vamos calcular aqui a média. Primeiro eu vou fazer a soma disso aqui, né? Porque para calcular a média eu somo todos os valores e divido pelo número de observação. Vou aproveitar aqui para já ir mostrando como é que a gente faz esses cálculos numa planilha. Sempre que eu vou fazer cálculo na planilha, eu coloco o sinal de igualdade. Então, igual, o comando, que nesse caso eu estou usando o LibreOffice, é soma. Eu abro parênteses e vou marcar aqui de onde eu inicio até onde eu termino. Então, da célula C2 até a célula C12 eu tenho a soma. Então aqui eu tenho 260. É a soma de todos esses dados. A média nós calculamos da seguinte forma. Nós vamos a soma total, 260, que está o valor na célula C13, dividido por 11, que é o meu valor de N. Então nós temos 11 números, então isso aí dividido por 11. Então eu tenho aqui a média, tenho 23,63, eu vou diminuir aqui as casas decimais. A outra forma, já fazendo direto, é igual, botando sempre o sinal de igualdade, igual média, e aí eu marco de onde eu quero até, de onde inicia até onde termina, ou seja, da célula C2 até a célula C12, e tem que dar exatamente o mesmo valor. Então está aqui 23,64. Como é que eu vou calcular a variância? Primeiro eu tenho a média aqui, que é 23,64, eu vou pegar 21 menos 23,64, mais eleva ao quadrado, né? Mais 22 menos 23,64 eleva ao quadrado, mais 22 menos 60, tudo isso aqui elevado ao quadrado, então eu vou fazer o seguinte, igual 21, que é o C2, menos a média. E aí aqui eu vou colocar, vou fixar essa célula, e aí a célula que vai estar fixada. Então eu vou ter aqui, ó, cada um desse valor, 21 menos 23,64 dá menos 2,63, 22 menos 23 dá negativo, até que eu tenho aqui 24 menos 23 dá 0,36, vou deixar aqui todos eles com apenas duas casas decimais também, né? O que eu vou fazer é o seguinte, é pegar cada número desse aqui e elevar ao quadrado. Então eu faço igual o número aqui elevado esse circunflexo ao quadrado. Então eu vou pegar 2,61 elevar ao quadrado, vou fazer a mesma coisa com todos eles. Então aqui está feito, também deixando com duas casas decimais. Menos 2,64 ao quadrado dá 6,95, menos 1,64 dá 2,68, ou seja, eu peguei 21 menos 23,64, 22 menos 23,64, cada um número desse menos a média, e aí depois eu elevei cada um número desse. E agora eu faço a soma desses números. Então eu faço igual, soma, eu vou somar todos eles, né? Eu tenho 25,554
Só deixar aqui com 2 casas decimais. Ok. E agora eu vou dividir por n-1 para que eu obtenha aqui realmente a variância. Então a variância vai ser este número aqui, com todas essas contas que eu já fiz, dividido por n-1. Como meu n é 11, menos 1 é 10. Então 2,65 é a variância desses dados. Ok. Uma outra forma de calcular a variância nessa planilha é utilizar realmente o comando de variância. É igual var, abre parênteses, vou marcar o meu conjunto de dados, que é da célula C2 até a célula C12, e eu tenho aqui o mesmo resultado. Então, deixando aqui com 2 casas decimais também. 2,65 é a mesma coisa de toda essa conta aqui que eu fiz e que deu esse resultado aqui, 2,65. O desvio padrão é a raiz da variância. A variância, como é 2,65, igual raiz, o comando é raiz. Veja que eu estou botando igual, o comando é a parênteses, e vou colocar o valor que está aqui, C16, é porque 2,65 está na célula C16, então aqui eu tenho o desvio padrão, que é 1,63. Ou eu posso, que eu achei a raiz da variância, ou eu posso fazer também o desvio padrão diretamente com a fórmula igual, sempre igual. Desvipad é o comando, e eu vou marcar a minha série de dados, que vai dar, obviamente, o mesmo resultado. Agora nós vamos calcular o erro padrão da média. O erro padrão, onde o erro padrão vai ser a raiz, então igual, sempre igual, raiz da variância, que a variância é 2,65, dividido pelo número de observações, que é 11. Então eu vou ter a raiz de o valor que está na célula C16, que é 2,65, dividido por 11. Meu erro padrão é 0,49, e agora eu vou simplesmente calcular o coeficiente de variação, onde vai ser a mesma coisa, igual, sempre sinal de igualdade, 100 dividido pelo desvio padrão, que está aqui, 1,63. Está na célula, teve um erro aqui, dividido pelo erro padrão aqui. Não é dividido, é multiplicado, né? 100 multiplicado pelo desvio padrão. Multiplicação é o asterisco. E tudo isso daqui dividido pela média. Quanto é a média? É 23,64, que está na célula C14. E eu tenho aqui o meu coeficiente de variação, 6,89. Eu vou colocar 2 casas decimais para todos eles. E centralizar. Então aqui eu tenho essa minha série de dados, a soma 260, a média 23,64, a variância 2,65, desvio padrão 1,63, o erro padrão 0,49 e o coeficiente de variação 6,89. Bom, nós não vamos discutir cada um valor desse, porque isso, como eu falei, é uma revisão, isso nós já discutimos na estatística 1, que é a estatística aplicada à biologia 1, e agora o próximo passo nosso é trabalhar com os experimentos. Com relação a isso que nós revisamos hoje, eu vou deixar mais uma atividade no Google Classroom para que vocês possam resolver. Então, paramos por aqui neste momento e até a próxima aula.